Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui no Conselho Regional de Enfermagem, mais uma vez. Meu nome é Vera, eu sou enfermeira, diretora secretária do Corém Paraná nesta gestão. Hoje, um papel muito importante, de muita responsabilidade. Estou aí substituindo a nossa presidente Simone Peruso, que teve um contratempo e não pôde estar presente, mas está aí online com a gente, nos assistindo. Então, em nome da nossa presidente, nosso muito boa noite do Corém Paraná e bem-vindos a todos que estão online. Boa noite, Dr. Clóvis, né? Uma honra ter o senhor aqui conosco no Conselho Regional de Enfermagem, falando de um projeto do governo do estado do Paraná, que é o projeto Alertar. Então, o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologista, é professor de infectologia da UFPR e tem aí uma especialização em infectologia pela Universidade de Minnesota. Então, Dr. Clóvis, uma honra mais uma vez tê-lo conosco. Boa noite e seja muito bem-vindo no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. Boa noite, Vera. Agradeço a tua apresentação, agradeço a Simone também pelo convite. Para mim é uma honra falar para os enfermeiros aqui através do Corém Paraná. Sem dúvida, os enfermeiros desempenham um papel fundamental e muito importante no cuidado do paciente e especialmente agora durante a Covid. Então, a minha ideia é, nos próximos 30 minutos, apresentar para vocês o que nós aprendemos sobre a Covid, essa doença que tem esse nome porque são as iniciais em inglês de Coronavirus Disease, que em inglês quer dizer o vírus causado, a doença viral causada pelo coronavírus. Ele recebe o número 19 depois da palavra Covid, porque no último dia do ano de 2019, mais precisamente 31 de dezembro, os chineses alertaram o mundo que provavelmente estávamos diante de uma nova infecção viral e é causada por esse vírus que já em 2020 foi denominado de SARS-CoV-2. SARS é o termo em inglês que significa SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, que do inglês é Severe Acute Respiratory Syndrome, então é a síndrome que causa pneumonia, potencialmente uma pneumonia grave, CoV de coronavírus, e 2, porque teve um outro SARS-CoV que aconteceu em 2003 lá na China. Ele foi uma epidemia localizada na China. Como esse novo vírus ele pertence a essa família dos coronavírus que causam síndrome respiratória aguda grave, que em inglês se chama SARS, esse novo vírus foi chamado pela Organização Mundial de Saúde, pelos especialistas em dar nome aos novos vírus, bactérias e fungos, que são chamados de taxonomistas, de SARS-CoV-2. Então, Covid-19 é o nome da doença, SARS-CoV-2 é o nome do vírus. E como a Vera apresentou, eu vou apresentar para vocês o projeto Alertar, em especial, que é um projeto que a gente desenvolve pela Sociedade Brasileira de Infectologia, para todos os municípios interessados, e em especial aqui a Secretaria Estadual de Saúde, através do nosso secretário Beto Preto, e também através da Secretaria Municipal de Curitiba, através da nossa secretária Márcia. Eles se implantaram já aqui em Curitiba, em vários municípios. Então, nesses próximos 30 minutos, a ideia é dar uma ideia bem boa para você, enfermeiro, das principais manifestações clínicas, dos principais modos de transmissão desse vírus, e, claro, falar principalmente desse projeto Alertar. Então, aqui à esquerda, você vê um diagrama esquemático desse novo vírus. Ele tem essas espículas aqui, que parecem pregos, parece coroa, que dá justamente nome à família coronavírus. Porque corona, em latim, quer dizer coroa. Então, parece uma coroa de espinhos ou de pregos aqui em volta do vírus. O vírus, como vocês sabem, é um ser vivo microscópico, que a gente só vê no microscópio eletrônico, nem no microscópio óptico dá para ver. Então, é um esquema do vírus. E essas proteínas que esse vírus tem, que parece uma coroa ou espinhos, são chamadas de proteínas spike, que spike em inglês quer dizer justamente espícula ou espinho. E é essa proteína do vírus, que é a proteína S, que vai se aderir a uns receptores das nossas células respiratórias e causar pneumonia. Inclusive, é importante a gente conhecer todo esse metabolismo celular do vírus, porque vários cientistas e grupos de cientistas estão tentando descobrir medicamentos que atuam justamente nessas estruturas do vírus. E uma dessas estruturas, que até nós vamos participar do estudo aqui em Curitiba,
chama anti-spike, anti-S, que é essa proteína do vírus. Então, como vocês sabem, sendo um vírus respiratório, a principal forma de transmitir é por gotículas, que em inglês quer dizer droplets. Gotículas aéreas, que principalmente a pessoa que tem o coronavírus está com sintomas respiratórios, em especial através da tosse, através do espirro e através de falar perto de uma outra pessoa, é a principal forma de transmitir o coronavírus. Quanto mais perto a gente está um do outro e mais sintomático o paciente está, maior o risco de transmitir o vírus. Então, na hora que nós mantemos a distância social de pelo menos 1 metro, na hora que nós usamos máscara e também fazemos a higienização das mãos para evitar o contato direto com a mão infectada com o vírus, não dar a mão para as outras pessoas, a gente está evitando de transmitir o vírus. Outras formas de contágio, de transmissão, que são por aerosol, que são gotículas tão pequenas que podem ser transmitidas pelo ar a uma distância maior do que 1,5 metro, são menos frequentes essa forma de transmitir. É os enfermeiros que colhem suave nasal, PCR nasal, né? Daí por isso que eles têm que usar os EPIs, é mais para os médicos e enfermeiros que estão na intubação de um paciente ou na extubação, que a transmissão por essas gotículas menores, chamadas de aerossóis, também pode acontecer. Se o paciente não está sendo submetido a nenhum procedimento, essa forma de transmitir pelo aerossol é menos provável. E por isso que é tão importante essas 3 regras de ouro, que são usar máscara, manter o distanciamento físico de 1,5 metro e a higienização das mãos. A transmissão da gestante para o nenê é pouco provável. Várias gestantes tiveram Covid e não houve transmissão para o seu nenê. Então, a transmissão que a gente chama materno-fetal, ou também uma transmissão vertical, ela hoje é considerada como pouco provável. Ao contrário da Zika, por exemplo, é um armovírus transmitido pelo Aedes, que a transmissão materno-fetal, infelizmente, acontece com frequência e causa vários danos para as gestantes, como vocês sabem. Do ponto de vista de prevenção, eu gosto de dizer que todos nós, se a gente praticar essas regras de ouro, 3 regras de ouro, na nossa prevenção individual, no dia a dia, nós teremos baixo risco de ser infectado. Então, na hora que o tempo todo que eu estou perto de outra pessoa, eu uso máscara. Na hora que eu tenho um distanciamento físico pela Organização Mundial da Saúde de pelo menos de 1 metro. Aqui em Curitiba, a gente estabeleceu 1,5 metro. O CDC nos Estados Unidos 1,80 metro. Enfim, tendo esse distanciamento físico e fazendo a higienização das mãos para evitar a transmissão pelas mãos contaminadas, a chance da gente ser infectado é muito pequena. E é claro que no ambiente hospitalar, quando o nosso paciente vai ser submetido a um procedimento que gera aerossol, aí nós temos que usar os EPIs completos, né? Daí tem que usar a máscara cirúrgica, ou se for fazer aerosol, tem que usar até a N95 em vez de ser a máscara cirúrgica. Temos que usar o face shield, que é aquela proteção facial ou óculos de proteção. Temos que usar o avental descartável e as luvas. Então, para quem for atender um paciente com Covid, os EPIs são fundamentais para proteger o profissional de saúde. Além dessas 3 regras individuais, várias outras regras são importantes a nível de instituição e a nível da família. Então, assim que o paciente tem suspeita de ter uma infecção respiratória, que antigamente a gente dizia que era um resfriado, porque ele está com dor de garganta, está com tosse, ou que a gente chamava de gripe ou síndrome gripal, porque estava com tosse e febre, hoje em dia, esses sintomas de resfriado ou gripe podem ser Covid. Então, imediatamente, nós, quando temos esse sintoma e o nosso paciente tem que ficar em isolamento respiratório até definir se é Covid ou não. E esse isolamento respiratório, que era de 14 dias, agora fica 10 dias. Nós passamos a ter também várias mudanças de comportamento. Uma delas é que nós não podemos mais nos tocar para cumprimentar, não podemos abraçar, nem beijar. Por quê? Porque se uma pessoa tem Covid e toca na mão da outra pessoa, essa outra pessoa com o vírus pode colocar a mão no seu rosto, ou nos seus olhos, ou na boca, e ser infectada pelas mãos contaminadas. Também, se a gente tem tosse ou espirrar, que às vezes pode ser até porque tem rinite alérgica ou porque tem refluxo, temos que proteger com braço e antebraço, porque se for Covid, eu espirrando abertamente, eu tenho mais chance de transmitir para as pessoas que estão perto de mim. Também, sempre que possível, a nível do hospital, a nível do consultório, a nível da UPA, a nível da UBS,
ter ambientes ventilados, né? Janela aberta, a porta de vez em quando mantê-la também aberta. Se você tem ar-condicionado, porque você está numa cidade muito quente, que nem o norte do Paraná, que tem locais que tem ar-condicionado, então ou tem que ter aquela ventoinha para circular o ambiente, ou a cada 2, 3 horas é importante você abrir a janela para esse ar circular. Então, ambientes circulados e ventilados, a chance de transmitir o vírus também diminui muito. E, finalmente, principalmente, logo após o paciente tossir ou espirrar na mesa do consultório ou no ambiente, é fundamental a gente fazer a higienização desse ambiente, ou com água ou detergente, ou com álcool 70, ou com hipoclorito de sódio, porque o vírus ele é muito suscetível. Se eu faço a desinfecção com esses produtos, o vírus já morre. Então, hoje em dia, a gente não tem mais tanto receio de você chegar no supermercado e já ter que tirar a roupa, porque a chance do vírus transmitir dessa forma é pequena. O risco maior da infecção das superfícies é quando você tem alguém que tem sintoma da Covid, e a pessoa está tossindo ou espirrando, né, no teu consultório, ali, ou no ambiente que você, enfermeiro, trabalha, no caso da UPA, ou no caso de uma UBS ou do consultório médico. As vacinas, como vocês estão acompanhando, a gente tem uma expectativa bastante boa que na virada do ano ou começo de 2021 elas estejam disponíveis, né? Várias delas, pelo menos 4 ou 5, ou já estão ou vão ser estudadas aqui no Brasil. No momento tem 2 e já semana que vem vai ter uma terceira e até o final do ano uma quarta. Então a gente está muito otimista que essas vacinas sejam eficazes e seguras, e na sessão de perguntas nós podemos falar um pouquinho mais, especialmente que teve essa situação da vacina de Oxford, que eu posso esclarecer para vocês, se vocês quiserem. Eu trabalho muito nessa área de pesquisa clínica também. Então, o que nós aprendemos desse vírus? É um vírus que é muito mais contagioso que o vírus da gripe, que é o vírus da influenza. Se uma pessoa que tenha Covid, ela não toma essas medidas preventivas de usar máscara, de se isolar em casa, de manter o distanciamento físico de 1,5 metro, cada pessoa que tem sintomas de Covid vai transmitir para outras 3, 4. E isso vira uma progressão geométrica, uma exponencial, que rapidamente uma cidade inteira está infectada. Por isso que essas medidas de prevenção são tão importantes. Para o jovem, você que está me ouvindo, se você é um enfermeiro que tem até 40 anos de idade e não tem obesidade mórbida, não tem diabetes que precisa usar insulina, a chance de você morrer de Covid é qualquer coisa perto de 1%. Mas o teu avô, a tua avó, que tem mais de 80 anos, a chance de eles morrerem de Covid passa a ser 15%, 20%. Então, por isso que é uma doença que para o jovem, para o adolescente e para a criança, é uma doença de baixa letalidade. Mas quando esse jovem, quando esse adolescente leva a doença para o seu avô, para a sua avó, esse risco aumenta a ponto de 20%, significa cada 5 idosos, 1 vai morrer de Covid. E é claro, não só a idade é importante, mas as comorbidades, as doenças crônicas que esse idoso tem. Principalmente o doente que tem insuficiência cardíaca, que tem diabetes que precisa de insulina, DPOC, obeso mórbido, doença neurológica, doente acamado, ele aumenta muito a chance de ele morrer de Covid. Por isso é tão importante o isolamento respiratório, que, repito, desde 22 de julho diminuiu. Era 14 dias, agora diminuiu para 10. Então, se uma pessoa tem Covid, leve ou moderado, que não precisa internar, 10 dias de isolamento respiratório é suficiente. E ela não precisa fazer nenhum exame, nem o PCR, nem a sorologia para voltar a trabalhar. Basta contar 10 dias a partir do primeiro dia de sintomas, e as últimas 24 horas essa pessoa tem que estar sem febre e sem usar antitérmico. Como eu falei, então, aqui, ao longo da idade, vai aumentando a chance de morrer de Covid. Então, se você é um enfermeiro que tem 35 anos, a chance de você morrer é 0,2%, é menos de 1%. Mas se teu avô tem mais de 80 anos, ou tua avó, esse risco vai para 15%. E, ao longo da idade, vai aumentando a chance da gente ter doença. Então, quem tem doença cardiovascular, diabetes, enfisema pulmonar, câncer, doença renal crônica, aumenta a chance de ele morrer de Covid também. E especialmente no jovem, com menos de 50 anos, a obesidade é um dos principais fatores de risco para esse paciente ter Covid grave e precisar internar na UTI. Como é o caso desse estudo francês, que mostrou que
pacientes jovens e obesos chegam a ter quase 3 vezes mais chance de internar na UTI do que o paciente que não é obeso. Essa curva vocês conhecem bem. O que nós tivemos? A primeira onda ali de abril a junho, e a segunda onda, que foi de junho para cá. Inicialmente, a primeira onda, ela atingiu principalmente a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, várias cidades do Nordeste, como Recife e Fortaleza, várias cidades do Norte, como Belém e Manaus, que o número de casos foi tão grande que muitas dessas cidades, principalmente do Norte e Nordeste, entraram em colapso. Não tinha vaga em UTI, não tinha vaga em hospital para internar pacientes com Covid. Por isso que é importante, a gente, quando tem uma situação que nem aconteceu em Curitiba, e começou a aumentar o número de casos, aumenta a restrição da pessoa sair de casa. Fecha bar, evita de ter aglomeração humana, porque é assim que a gente consegue impedir que essa curva aqui aumente muito e você não tenha leitos de UTI para oferecer para o paciente. O período de incubação da Covid é em torno de 3 a 5 dias. Então, se você foi para a praia nesse final de semana e foi para um churrasco com os amigos, e lá no domingo tinha alguém tossindo e espirrando perto de você, é provável que qualquer coisa, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer coisa de hoje até sexta-feira, você começa a ter sintomas de Covid. Então, o período de incubação, que é o momento que você teve o contato com a pessoa infectada, até você começar a desenvolver os primeiros sintomas, na média é 3 a 5 dias. Pode durar até 14 dias o período de incubação, mas a maioria vai ser 3 a 5 dias. Aí, uma vez que você começa a ter sintomas do nosso paciente, em média, ele fica perto de 7 a 10 dias tendo sintoma. E esse período de 10 dias, contado a partir do primeiro dia dos sintomas, é que ele deve ficar em casa em isolamento respiratório. Porque é durante esses 10 primeiros dias de sintomas que ele tem o maior risco de transmitir a doença. Depois desses 10 dias, esse risco passa a ser pequeno. A não ser o paciente que interna, que é aquele que tem Covid grave ou crítico, que vai para a UTI, que daí, em vez de 10, aumenta para 20 dias. Mas a maior parte dos pacientes que têm Covid e não precisam internar, 10 dias de isolamento é suficiente para a gente manter esse paciente em isolamento respiratório. Outra situação, depois do paciente que tem sintoma, o segundo grupo de pacientes que mais transmite é o paciente que está na fase pré-sintomática. Ou seja, aquele paciente que começou a ter sintomas hoje de Covid, ontem, terça-feira, feriado, e segunda-feira, ele já estava transmitindo. Então, repetindo, o primeiro grupo que mais transmite é quem tem sintomas. O segundo é o pré-sintomático, que é 2 dias antes de ter sintoma. E o terceiro grupo, que menos transmite, pode também transmitir, é aquele paciente que fica assintomático o tempo todo. Por isso, como você não sabe, quando você está no supermercado ou num local público, quem tem Covid ou quem pode ser um pré-sintomático ou assintomático, usar a máscara e manter o distanciamento físico é fundamental para evitar que esse paciente que pode ter sintomas, que para ele pode ter um resfriado, para você pode ser uma doença mais grave por teu pai ou por teu avô. Então, os estudos mostraram que depois de 10 dias de sintoma, esse vírus já não é mais contagioso, esse vírus já não é mais transmissível. E agora, entrando no projeto Alertar. Esses aqui são as 5 manifestações clínicas mais comuns da Covid. A febre, mais de 80% dos pacientes têm, tosse, muito cansaço, fraqueza, muita dor muscular, mialgia e perda do paladar ou do olfato. Particularmente nas mulheres, é acima de 85% das mulheres que têm Covid têm perda do paladar ou olfato. E dos homens é perto de 75% a 80%. Então, embora outros sintomas, como falta de apetite, dor de garganta, catarro, diarreia, enjoo, possam ser manifestações iniciais do Covid, quase todos os pacientes com Covid, na sequência, vão apresentar pelo menos um ou vários desses 5 aqui. Febre, tosse, cansaço, dor muscular e perda do paladar ou do olfato. Então, repetindo, essas 5 manifestações clínicas são as mais comuns em quem tem Covid. É difícil alguém com Covid não ter nenhuma dessas 5. Se o paciente tem só diarreia e enjoo o tempo todo, em nenhum momento dessas outras 5, é mais provável que seja uma gastroenterite, não pelo coronavírus, e sim por outro vírus ou por toxina. Normalmente, em qualquer doença, a falta de ar, a dispneia, é um sinal de alerta para a doença pulmonar.
Porém, aqui que eu queria chamar a atenção, é a parte mais importante da minha apresentação. O paciente que tem COVID, ele pode ter falta de oxigênio, definido por uma saturação menor que 95% na oximetria digital, sem ter falta de ar. Isso a gente chama de hipóxia silenciosa. Então, é o paciente que não tem falta de ar, mas ele chega na UPA, chega na emergência e está saturando menor que 95%. Então, nas outras doenças que causam hipóxia, como pneumonia bacteriana, como infarto agudo do miocárdio com edema pulmonar, como no paciente que tem tromboembolismo pulmonar, o paciente vai se queixar de falta de ar. Só que na COVID é diferente. O paciente com COVID pode não ter falta de ar. Por isso, principalmente no idoso, é fundamental que todo idoso tenha oximetria digital. Compre um oxímetro digital. Como um bom oxímetro custa R$250 a R$300, a gente está implantando esse projeto Alertar através das prefeituras, para que as prefeituras, o profissional de saúde, do programa de educação comunitária, de medicina de família, possa ir visitar o paciente simplesinho, humilde, que não tem chance de comprar um oxímetro que custa R$50, para detectar essa hipóxia. E a definição de hipóxia é saturação menor que 95%. Ao ter a saturação menor que 95%, ou seja, 93, 94%, esse paciente deve ser encaminhado para a UPA. Na UPA vai se confirmar essa saturação baixa, vai se colher gasometria arterial, vai se fazer um raio-x ou tomografia, e a maioria dos pacientes que tem essa saturação menor que 95% vão precisar internar para receber oxigenoterapia, dexametasona e a heparina profilática. Porque o paciente que tem COVID grave, que é a definição ter saturação menor que 95%, ele tem mais chance de formar coágulos, de formar trombos. Por isso que a gente usa a heparina profilática. Então, repetindo, a hipóxia silenciosa é fundamental a gente monitorar com oximetria digital em casa, principalmente quem tem mais de 60 anos ou quem tem menos de 60 e tem comorbidades, em especial obesidade. Então, esse projeto chamado Alertar é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu tenho a honra de ser o atual presidente aqui dos infectologistas do Brasil, com o Instituto Stater, que está fazendo a parte logística e conseguiu mais de 100 mil oxímetros para distribuir diante desse projeto Alertar. Então, o primeiro objetivo é chamar a atenção da população, de vocês enfermeiros que trabalham em UPA, que trabalham em UBS, que trabalham em hospital, de dizer, olha, a COVID causa hipóxia silenciosa, que é a falta de oxigênio no sangue, detectado pela oximetria digital, sem que o paciente se queixe de falta de ar, sem que o paciente apresente dispneia. É muito comum na COVID. Ao alertar e acompanhar através da oximetria digital, nós vamos salvar vidas. Nós vamos evitar que esse paciente chegue já na UPA, às vezes em situação crítica, que daí ele tem que ir direto para a UTI para ser entubado, e a letalidade aumenta para mais de 50%. Então, repetindo, o primeiro sinal de hipóxia geralmente acontece perto do 7º dia de doença. A hipóxia não acontece no primeiro nem no segundo dia. É perto do 7º dia de doença, a gente detectando essa hipóxia silenciosa, a gente consegue evitar que esse paciente evolua para uma insuficiência respiratória crítica a ponto de precisar de UTI, e com essas medidas de oxigenoterapia no quarto, dexametasona, que é aquele trabalho de Oxford que mostrou que salva vidas, e a heparina para evitar trombos, a gente salva a vida dos pacientes. Então, eu queria chamar a atenção e agradeço a Vera, a Simone e a todos vocês da Corem pela oportunidade de hoje eu estar apresentando para os enfermeiros que nos prestigiam aqui nessa apresentação e tantos outros que podem depois assistir essa apresentação que está sendo gravada, que é fundamental a gente acompanhar com oximetria digital todos os pacientes com COVID que têm mais de 60 anos e os que têm menos e têm comorbidades que nem o diabetes e a obesidade. Principalmente entre o 5º e o 9º dia, ou seja, perto do 7º dia é quando a grande maioria dos pacientes vai apresentar esse primeiro sinal de hipóxia. Qual é a definição do primeiro sinal de hipóxia? Saturação de oxigênio menor que 95%, ou seja, 94, 93 ou menos que isso. E aí esse paciente deve ser encaminhado para a UPA, o médico da UPA vai confirmar através de um oxímetro que às vezes é sofisticado e melhor do que aquele oxímetro digital mais simples que a gente tem às vezes para fazer oximetria
na casa do paciente, vai colher a gasometria arterial para confirmar a hipóxia e vai internar esse paciente para fazer a terapêutica. De modo geral, nós sabemos que crianças e jovens atletas, como é o caso do futebol, é muito comum desses pacientes terem a infecção sem ficar doente. É a chamada infecção assintomática. Quem tem sintoma, a maioria vai apresentar a forma leve, como fosse um resfriado, ou a forma moderada, como se fosse uma gripe. Com tosse, febre, às vezes até com pneumonia, mas sem ser uma pneumonia que causa hipóxia. A maioria, 80%, ou seja, de cada 10 pacientes, 8 não vão precisar internar. Porém, principalmente o idoso, ao apresentar o primeiro sinal de hipóxia, que é saturação menor que 95%, a gente chama de Covid grave, e esse vai precisar internar. E se ele tiver insuficiência respiratória, a ponto de não responder com oxigenoterapia no quarto, ele vai precisar ir para a UTI para receber alto fluxo de oxigênio ou mesmo para receber a ventilação mecânica. E só para para se fazer na primeira semana de sintomas é o PCR nasal. O PCR nasal é o padrão ouro, mas mesmo sendo o padrão ouro, só 63% dos pacientes com Covid vão ter positivo, no máximo 70%. 30% tem Covid e o exame do PCR dá negativo. Então, quando a gente tem uma suspeita clínica forte, especialmente epidemiológica, alguém da família está com Covid, o que a gente deve fazer para quem tiver o PCR negativo é o exame de sangue, chamado sorologia, a partir do 14º dia. Por outro lado, aquele que tiver o exame positivo de PCR, ele não precisa mais fazer nenhum exame, nem para voltar a trabalhar e nem para sair do isolamento. Ele é considerado como Covid confirmado e depois de 10 dias de isolamento ele pode voltar a trabalhar ou pelo menos pode sair do isolamento respiratório. A sorologia fica então restrita àquele paciente que tem suspeita de Covid e o PCR foi negativo, ou aquela pessoa que quer saber se por acaso ela já teve Covid antes, mesmo que seja de forma assintomática. Mas pensando no paciente, se o PCR do nariz der positivo, não precisa fazer nenhum teste. Os testes de anticorpos variam muito, tem testes que têm uma sensibilidade melhor ou maior, mas se você fizer um teste bom, como é o caso do IgG total, do IgG ou do anticorpo total, feito por um método chamado CLIA ou ICLIA, que é a quimiluminescência, a chance de detectar um anticorpo é perto de 100%. Então, repetindo, o melhor teste para colher na primeira semana é o PCR. Se for positivo, você não precisa fazer mais nenhum outro exame. E a sorologia só se faz de quem teve o teste de PCR negativo no nariz e tem uma suspeita clínica forte. Então, para encerrar minha apresentação, ter esse acompanhamento do paciente para detectar o primeiro sinal de hipóxia é fundamental, e ao ter a saturação menor que 95%, ou seja, igual a 94 ou menos que 94, a gente faz essas 3 terapias. Oxigenoterapia, primeiro através da cânula nasal, se não for suficiente, passa a ventilação não invasiva, dexametasona, que custa R$1 por dia, via oral EV, repito, sempre a nível hospitalar, esse é para o paciente que vai internar, e a heparina profilática para evitar trombos. Essa é a principal forma da gente tratar adequadamente Covid. Infelizmente, o tratamento precoce, com cloroquina, azitromicina, anita, ivermectina, não mostrou benefício. Os estudos chamados estudos randomizados, que o paciente tem a mesma chance de receber a droga que você está estudando, que nem o caso da hidroxicloroquina, da azitromicina, ou mesmo da ivermectina, e comparar com quem não recebeu nenhuma droga em estudo, não mostrou nenhum benefício e pode causar efeito colateral. Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com as principais sociedades médicas do mundo, não indicam o tratamento precoce com nenhuma dessas drogas. Por outro lado, indicam sim que todo paciente seja acompanhado com a oximetria digital para detectar a hipóxia silenciosa, que geralmente acontece perto do 7º dia de doença, e ao detectar essa hipóxia silenciosa, internar o paciente e dar oxigenoterapia, dexametasona e heparina profilática, a gente vai conseguir salvar muitas vidas. Então, a minha mensagem final é: a Covid tem sido uma situação realmente devastadora para a economia, para várias pessoas, para várias empresas, e, infelizmente, para várias famílias no Brasil e no mundo,
mas hoje em dia a gente sabe melhor qual exame pedir, quando pedir, como acompanhar esse paciente, principalmente com a oximetria digital, e quando ele apresenta o primeiro sinal de hipóxia, a gente vai intervir, como estamos fazendo aqui em Curitiba, em várias cidades, e com isso a gente tem uma grande chance de salvar vidas e evitar que esse paciente vá para a UTI. E as vacinas hoje, 9 de setembro, ainda não estão disponíveis, mas até o final do ano, começo de 2021, a gente está muito animado que elas vão estar disponíveis. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, a Vera, a Simone, a todo o Corém do Paraná. E agora, Vera, eu passo para a parte que eu mais gosto, que é a parte de debates e perguntas, e se eu souber responder, vai ser um prazer. Então, doutor Clóvis, muito obrigada, né, pela sua brilhante apresentação. Cada vez que nós escutamos falar sobre Covid-19, sempre vem um conhecimento a mais, uma informação que a gente deixou passar, uma leitura que passou desapercebida. Então, muito obrigada pelas informações. E não podemos deixar de dizer da importância desse projeto em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, o empenho do nosso secretário Beto Preto e da nossa diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, a doutora Maria Gorete Davi Lopes, que também está à frente, também na orientação dos municípios por meio do COI, né, do Centro de Operacional de Emergência. Toda semana está lá, juntamente com o senhor, para levar informação para os municípios. E o papel fundamental da enfermagem, principalmente a enfermagem lá da UPA, da atenção primária, da Estratégia de Saúde da Família, que tem o papel de prevenção, né? E nós temos aqui um comentário de uma colega, uma enfermeira que trabalha no município de Curitiba, afirmando aquilo que o senhor nos colocou agora, essas informações que o senhor nos repassou, que ela trabalha aqui no município, e já encaminharam vários pacientes com hipóxia silenciosa que estavam se sentindo bem em casa e depois ficaram hospitalizados, né? Então, a importância do trabalho extremamente importante da atenção primária, da Estratégia de Saúde da Família, para detectar precocemente esses casos, para serem encaminhados, hospitalizados e receberem o tratamento indicado no momento oportuno, né? Então, mais uma vez, em nome do Corém Paraná, a gente aí agradece muito o seu relato. Nós temos aqui a presidente Simone está acompanhando a nossa live, né? Pede para o senhor falar sobre os cuidados na hora de fazer a medição do oxigênio, na hora de realizar a oximetria. Qual o cuidado que os profissionais precisam ter? Isso é muito importante. Obrigado por lembrar, Simone. Então, primeiro, o paciente ele deve estar confortavelmente sentado, não deve medir deitado. Às vezes tem um marido que vai medir quando a esposa está dormindo ou vice-versa, não deve medir dormindo. Então, deve estar confortável, de preferência sentado que nem você está aí agora, Vera, e eu estou aqui no meu consultório, com uma mesa também confortável, apoia confortavelmente na mesa, e aí, dependendo do aparelho, Vera, e o tamanho do dedo e o tamanho do aparelho, geralmente a gente prefere medir num desses 3 dedos aqui, ou no dedo mínimo, ou no dedo do anel, que é o dedo anelar, ou o dedo indicador. Vai depender um pouquinho do tamanho do dedo e também vai depender do tamanho do aparelho. As mulheres devem cortar as unhas e tirar o esmalte, porque tudo isso pode interferir na medida da oximetria, porque o sensor que tem no aparelho ele é muito sensível. E aí vale a maior medida. Então, eu faço isso com os meus pacientes, eu até oriento para eles. Eu vou falando, coloque no teu dedo, liga o aparelho antes de colocar no dedo, aí coloca o aparelho no dedo. E aí, eu até acabei de deixar na minha outra sala, senão eu estava com o oxímetro aqui na mão. Mas, enfim, e aí você vê qual é a medida maior. Tem oxímetro que começa mais, tipo 97%, às vezes vai caindo. Outro começa menor, às vezes vai subindo. Vale mais a medida maior. Então, se começou 97 e caiu para 96, vale a 97. Tá? E outra coisa, então a pessoa vai medir nesses 3 dedos para saber para aquela pessoa e para aquele aparelho que está sendo medido qual o melhor aparelho. Então, além da pessoa estar confortável, sentada, sem ter feito nenhum exercício, sem ter subido a escada, né? O enfermeiro vai medir a oximetria. Geralmente, quem está com hipóxia, o pulso está acima de 90. Então, outro macete para você, enfermeiro, que se você está medindo
a oximetria do teu paciente e ele está lá com uma oximetria que está marcando 92% e o pulso dele está em 70%, é provável que não encaixou direito no dedo, ou está com a pilha fraca, ou o dedo não é o adequado. Porque a maioria que tem hipóxia, o pulso vai estar de 90 para mais. Claro que o paciente pode ter um bloqueio AV total, pode tomar beta-bloqueador e ter um pulso baixo, mas isso é exceção. Então, para você, enfermeiro, seguindo essas medidas, você vai estar acertando na maior parte dos casos. E o que a gente quer, Vera? Que essa medida em casa, né, seja, assim, uma medida que a gente chama de alta sensibilidade. Eu tive vários pacientes que foram salvos graças a essa hipóxia silenciosa. Agora, no feriado, na segunda-feira, nossa equipe deu aula para um paciente, de uma terça para outro, um deles era um triatleta, de 53 anos. E eu estava acompanhando a oximetria dele, no dia 8, a saturação começou a cair. Né? No dia 7 estava em 95, no dia 8 foi para 94, no final da tarde 93. Graças à intervenção precoce, ele ficou 5 dias internado, não precisou da UTI e teve alta na segunda-feira com 97%. Por outro lado, alguns pacientes foram para pronto-socorro, quer seja ele a UPA ou pronto-socorro de algum hospital, chegaram lá, o médico foi medir com o aparelho às vezes melhor e deu que estava 97%. Não faz mal. É melhor, eventualmente, você ter um aparelho que não seja tão fidedigno, que às vezes dá uma medida falsa para baixo, mas que esse paciente vá ser avaliado, do que o contrário. Que você espera ele ter falta de ar, daí ele já vai ter uma hipóxia crítica, vai chegar saturando 80%, e daí vai ter que ir direto para a UTI. Então, obrigado, Simone, por você ter lembrado. Essas medidas que eu sugeri, esses cuidados com a oximetria digital é fundamental. Obrigada, doutor Clóvis. Acho que é bem oportuna a pergunta da presidente. Estão perguntando aqui, doutor Clóvis, se a campanha Alertar também vai chegar aos hospitais privados do Estado. Se o senhor pode falar um pouco da campanha, como que ela está acontecendo? Na realidade, quando o paciente está no hospital, daí é a parte mais fácil, porque daí lá vai ter oxímetro já para medir, né, Vera? A ideia é que todos os médicos, tanto privado como público, possam oferecer para o seu paciente. A nossa preocupação como SBI, como Sociedade Brasileira de Infectologia, é que o paciente mais humilde, o paciente mais vulnerável, aquele que não tem R$250 para gastar no oxímetro, possa ser inserido nesse projeto. Porque aquele paciente que tem condição de comprar e o médico vai acompanhando todo dia a oximetria dele, é fácil de que o médico oriente de ir para o hospital quando a saturação cai abaixo de 95%. Mas esse projeto Alertar em especial, Vera, a nossa preocupação é atingir principalmente as comunidades carentes. Por quê? Porque no mundo inteiro, não foi só no Brasil, tem sido frequente o paciente chegar no pronto atendimento saturando menor que 90%. E muitos deles vão direto para a UTI. Na hora que vai direto para a UTI e precisa ventilação mecânica, já sabe muito avançado. O paciente leva, Vera, em média, 3 semanas. Os que não morrem antes ficam 3 semanas na UTI. É uma doença que demora muito para sair da UTI. Então, repetindo, claro que qualquer médico pode orientar o seu paciente de usar o oxímetro em casa, mas a preocupação, um pouco maior, é a comunidade vulnerável, é a comunidade que depende do serviço público. Só resgatando, doutor Clóvis, o senhor falou no início que esse projeto é em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, tem também a nossa colega Carmen Moura, que também faz parte lá, é a nossa diretora de redes da CESA. Ela já está nos informando que a CESA, a Secretaria de Saúde, já emitiu 2 notas informativas sobre o tema, que é a nota 45 e a nota 47. Essas notas estão disponíveis, né? Temos comentários pedindo de alguém, né, que a gente possa fazer contato para ser credencial ao projeto, então que procure no site da CESA, lá tem as orientações de como fazer parte do projeto Alertar, como procede, o que previne, então está lá bem certinho nas notas 45 e 47. Então, só entrar lá no site da CESA e vai ter as orientações. E lembrando que os municípios precisam aderir a esse projeto, né? Então, eu lembro uma fala da nossa diretora, a doutora Maria Goretti, que também o Estado já disponibilizou um quantitativo de oxímetros
para os municípios para serem destinados à atenção primária à saúde para chegar, né, em toda a população, aquela que tem menos, que não tem condições de comprar, de adquirir o oxímetro, como o senhor bem colocou. Então, para as pessoas que estão nos municípios, estão no interior, em Curitiba, a nossa colega Esther já falou que ela mesma já fez vários monitoramentos com a oximetria no projeto Alertar, e no interior, quem tiver interesse, que queira se aprofundar no tema, entra no site da CESA, que está lá as notas informativas, número 45 e 47, que falam especificamente desse tema, né? Importante frisar isso para todos os profissionais, para onde buscar a informação e como fazer para fazer parte do projeto. Muito bom, Vera. Obrigado por você ter dado essa oportunidade da gente lembrar, né? Pela Constituição brasileira, o município que é responsável para oferecer essa parte da medicina primária, né? Da medicina básica da UBS e também da UPA. Então, a CESA, a Secretaria de Estado da Saúde, principalmente através da Goretti, como você bem mencionou, ela está justamente disponibilizando, a partir do pedido do secretário de Saúde, do prefeito, para os 399 municípios. A CESA está distribuindo mais de 5.000 oxímetros e dando todo esse suporte, tanto para os enfermeiros como para os médicos, mas, assim, de uma forma bem básica, como eu apresentei, a ideia é que esse paciente tenha oximetria digital, repito, de quem tem sintomas da Covid, né? Ou com diagnóstico confirmado ou com diagnóstico suspeito. Que ele seja acompanhado principalmente a partir do 4º, 5º dia, porque é perto do 7º dia que acontece a hipóxia. E aí o prefeito e o secretário podem instituir esse projeto Alertar no seu município, não só com o apoio logístico da CESA, em termos de orientar os enfermeiros, até aproveitando os conselhos regionais de enfermagem, já que é para o Brasil inteiro, mas agora nós estamos falando do Paraná, né, Vera? Porém, como vocês estão fazendo aqui, mas até o apoio logístico de receberem os oxímetros. Então, a ideia é que a CESA seja esse catalisador, essa instituição que vai ajudar os municípios a salvar vidas da Covid, detectando a hipóxia silenciosa. Se você me perguntar, Vera, Clóvis, você como infectologista, se fosse para dar uma dica para nós enfermeiros, o que foi que mais te chamou a atenção, mais você aprendeu? Agora eu, pessoalmente, já estou com 485 pacientes atendidos com Covid, só eu, pessoalmente, mais outros tantos da nossa equipe, tanto, né, nos hospitais que as nossas equipes atuam, os doentes internados graves e críticos. Eu diria para você, Vera, é a hipóxia silenciosa. É o paciente que tem Covid, ele tem hipóxia, não sente falta de ar e chega no pronto atendimento mal a ponto de precisar ir direto para a UTI. Ao contrário, se eu acompanhamento da oximetria digital, repito, principalmente a partir do 4º, 5º dia, que quase todos eles têm hipóxia perto do dia 7 de sintomas. Perto do 7º dia de sintomas é quando acontece a primeiro sinal de hipóxia, alguns idosos um pouco antes, alguns jovens um pouco depois. Mas sempre perto do 7º dia de sintomas, a gente vai estar salvando vidas. O paciente que tem condição de comprar, Vera, ele faz isso em casa, com oxímetro, mede 3, 4, 5, 10 vezes por dia. Mas não é com esse paciente que a gente quer atingir o projeto Alertar. O projeto Alertar é principalmente para as prefeituras, para o serviço de saúde pública. E você, enfermeiro, que está me ouvindo, no Paraná, fale com o teu secretário de saúde, com o teu prefeito, com a tua chefia, porque esse projeto Alertar certamente vai ajudar a salvar vidas no teu município. Muito bem, doutor Clóvis. Nossa, muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Agora, além do projeto Alertar, temos outra pergunta da Miss Laine Silva. Ela pergunta: gostaria de saber qual o protocolo para alta do paciente com suspeita de Covid, idoso e com comorbidades? Então, Miss Laine, a primeira pergunta que você vai ter que responder é assim: esse paciente internou com Covid ou não? Se foi um paciente que não internou, Miss Laine, a gente chama isso de Covid leve ou moderada. Leve é aquela situação que parece um resfriado, e moderada é aquela que o paciente chega a ter pneumonia, mas não tem hipóxia. A saturação ficou o tempo todo de 95% ou mais. Nesse paciente que não precisou internar, o protocolo de alta do isolamento respiratório é 10 dias.
Então, se o paciente começou a ter o primeiro sinal de Covid, febre, tosse, hoje é dia 9, no dia 19 de setembro, ele pode sair do isolamento respiratório. São 10 dias que ele precisa ficar em isolamento respiratório. Isolamento respiratório quer dizer o quê? Ficar sozinho no quarto, se for casado, ou tiver um parceiro, uma parceira, o parceiro ou a parceira, o marido ou a esposa tem que sair do quarto, de preferência não sair do quarto, ficar os 10 dias no quarto. Se ele ficar muito entediado e tiver uma situação mental que ele não aguenta mais ficar no quarto, põe máscara para sair do quarto, fica um pouquinho longe da família, lá na sala, no quintal, em algum lugar para ele esparecer um pouquinho a parte mental, volta para o quarto, higieniza as mãos antes de sair do quarto, na hora de voltar no quarto, faz as refeições dentro do quarto, enfim, 10 dias. Por outro lado, quem tem Covid grave, que precisa internar porque fez hipóxia, ou até crítica que foi para UTI, ou se é imunossuprimido, transplantado, usa corticoide, tem HIV com CD4 baixo, aí tem que ficar 20 dias em isolamento respiratório. Repito, não precisa fazer PCR para sair do isolamento, não precisa fazer sorologia do sangue para sair do isolamento, é só o tempo de doença. 10 dias para quem tem Covid e não precisou internar, e 20 dias para quem tem Covid que precisou internar. Ok, Mislane? Obrigada. Vamos mudar um pouco de assunto agora, Dr. Clóvis. Temos uma pergunta sobre vacina. Como o senhor citou, os testes com a vacina de Oxford foram suspensos após um paciente apresentar reação adversa. Vamos explicar melhor o que ocorreu. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco da vacina da Oxford, que estava aqui, inclusive no Paraná, nós tínhamos teste, e o que aconteceu, qual o evento adverso que fez com que parasse os testes com a vacina. Ótima pergunta, Vera. Então, muito médico, Vera, confunde o que é evento adverso com o que é efeito colateral. Evento adverso é toda alteração clínica ou laboratorial que acontece com um paciente que está em pesquisa clínica. Primeiro, sempre que você pesquisa uma nova medicação ou uma nova vacina para uma doença nova, para uma doença que ainda não tem tratamento, não tem vacina, você tem que ter, Vera, o que a gente chama de grupo controle. O grupo controle é um número de pacientes igual do que você colocou na vacina, que vai receber uma vacina sem ter nenhuma substância ativa. Não tem vacina ali. Ou tem só soro fisiológico, ou tem só hidróxido de alumínio, que é o veículo que é usado em algumas vacinas. Por que tem que ter isso? Para comparar os efeitos colaterais. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu com esse paciente de Oxford é uma alteração chamada mielite transversa. É uma inflamação da medula espinhal. Como todos os enfermeiros sabem, a medula espinhal é que faz a gente ter a sensibilidade e o movimento dos braços e das pernas. Então, se esse paciente que estava no estudo teve uma mielite transversa a nível da região lombar, ele pode ter ficado paraplégico. Não definitivo, mas pode. E pode perder a sensibilidade. Se foi a nível cervical, ele pode ter ficado tetraplégico. Então, é uma lesão da medula espinhal. Então, se você tem o grupo controle, primeira coisa que é feito é o cego. O que é o cego? Todo estudo de vacina nova tem que ser duplo cego. Por que é uma duplo cego? Porque nem o paciente sabe se recebeu a vacina ou placebo e nem o médico sabe. Únicas pessoas que sabem são o farmacêutico que teve que pegá-lo na prateleira, se era um ou outro, e um comitê independente que avalia os efeitos colaterais. Então, a primeira coisa que se deve fazer nesse paciente de Oxford é quebrar o cego. O que quer dizer quebrar o cego? Ir lá, ver qual é o código do paciente, porque o paciente que entra numa pesquisa clínica, ele não é mais chamado de Vera, ele passa a ter um número. Então, vamos supor, Vera, que você entrou numa pesquisa, ou esse paciente de Oxford entrou, e ele é o número 11.030. Aí pega o número 11.030 e abre. Se ele recebeu placebo, qual que é a conclusão, Vera? Que não foi relacionado com a vacina. Se ele não recebeu placebo e recebeu a vacina, a conclusão é que pode ser da vacina. Aí você vai estudar. Tem outros vírus que causam mielite transversa, você vai ver se de repente ele teve uma infecção por outro vírus.
A incidência de mielite transversa na população é perto de 1 para 50 mil. Então, se teve um paciente da mielite transversa que teve, do grupo da vacina que teve mielite transversa, e daqui a um mês vai ter um do grupo placebo, você pode dizer que aconteceu ao acaso. Porém, se tiver 3 casos de mielite transversa em 50 mil, isso é muito mais do que você esperava. Então, você vai dizer que foi relacionado com a vacina. Então, primeiro, informação para o enfermeiro. Toda vacina tem que ter um grupo controle que recebe placebo. Justo por quê? Porque se a pessoa se queixar, ai, doeu muito o meu braço aqui que eu recebi a vacina, e no final vai ver que você recebeu placebo, não é culpa da vacina, é culpa da sensibilidade da pessoa. Né? Várias doenças, Vera, acontecem em todos os grupos. Por exemplo, nós vamos participar de uma vacina que nós vamos poder colocar pacientes acima de 60 anos. O que nós esperamos? Aliás, falando antes disso, a gente participou já de um estudo de vacina nova para herpes zoster, que já foi aprovado nos Estados Unidos e na Europa. Essa vacina foi tão boa que está vendendo tanto lá que só vai chegar no Brasil em 2023, provavelmente. Essa vacina foi tão boa e nós tínhamos pacientes acima de 70 anos que participaram do estudo. Alguns tiveram infarto. Ora, um paciente acima de 70 anos que fuma, que tem pressão alta, que tem diabetes, tem mais risco de ter infarto. O que a gente percebeu? No grupo que recebeu a vacina, a chance de ter infarto foi a mesma do grupo que recebeu placebo. Qual é a conclusão? O infarto não foi pela vacina. Né? Então, o grupo de Oxford fez muito bem. Quando acontece isso, você vai analisar no mundo inteiro. Primeiro, quebra o cego para saber se recebeu vacina ou placebo. Se recebeu vacina, você vai ver quantos pacientes receberam vacina até agora. Sei lá, 40 mil. E esse foi o primeiro caso, e na população, em média, 1 em cada 40 mil tem mielite transversa. Você diz, olha, é possível que tenha sido da vacina, mas é possível também que tenha acontecido ao acaso. Sim. Certo? Porém, se daqui a pouco tiver mais um caso de mielite transversa no grupo da vacina, aí começa a preocupar. Porque ter 2 casos de mielite transversa, que é uma doença rara, em 40 mil, é muito. Né? Muito bem, Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, já chegamos a 1 hora de live, passou muito rápido. Né? Eu acredito que o tema vacina mereça 1 hora de conversa para a gente esclarecer todas as dúvidas e levar informação de todas as vacinas que estão em estudo, tanto para os profissionais como para toda a comunidade. Fica o convite para o senhor já. Mas assim, já com 1 hora nós já vamos encerrando a live, em nome da presidente Simone, que está nos assistindo, está nos acompanhando, né? Nós agradecemos pela sua apresentação, que nos trouxe muita clareza nas informações. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns, né, por estar à frente, né, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, junto com a doutora Maria Goretti, junto com a doutora Márcia Sulac, na Secretaria Municipal, né, nesse combate a essa pandemia devastadora, como o senhor bem disse. Então, em nome do Corém, de todos os inscritos, dos enfermeiros da atenção primária, dos hospitais, das UTIs, enfim, de toda a categoria, nós agradecemos. E, mais uma vez, em nome da presidente Simone, que está nos assistindo, fica aí um convite para nós ter uma próxima live para nós discutirmos, né, levarmos informações sobre a vacina, né, e o projeto Alertar, que o senhor tão bem explanou, né, e levou as informações necessárias aí para toda a categoria. Obrigado, para quem Vera, nos acompanhou, agradeço, muito obrigada. E ao agradecer a vocês duas, agradeço toda a diretoria do Corém e queria aproveitar para cumprimentar os enfermeiros todos, né, em especial do Paraná, já que essa live é para o Corém Paraná, o trabalho fantástico, a dedicação que vocês têm. Eu sempre gosto de dizer, Vera, que eu falo isso muito para os nossos médicos residentes de infectologia, né, que já são médicos e estão fazendo especialidade, que nós profissionais temos que ter 3 grandes qualidades. A primeira é você conhecer o teu conhecimento na tua área. Então, você como enfermeiro, né, saber bem a técnica de enfermagem, né, tudo que você faz no dia a dia, entre isso, na Covid, várias dicas que eu dei hoje aqui. Segundo, você ter bom relacionamento humano com o paciente, com os outros colegas de profissão, com os outros profissionais de saúde, com a família do paciente. E terceiro, a dedicação.
e realmente a minha experiência é fantástica. Os enfermeiros aí com 33 anos de medicina, eu trabalho a nível de hospital, a nível de ambulatório, a nível de consultório, a nível de pacientes hospitalizados, e só posso agradecer e cumprimentar todos os enfermeiros, principalmente por ter esses 3 pilares. Bom conhecimento na área de enfermagem, são muitas vezes, a maioria de vocês, muito gentis, sabem que o doente está em sofrimento quando ele está no hospital, está procurando ajuda num PA, numa UPA, ou mesmo numa UBS, e tem uma dedicação que é fantástica, que todos nós devíamos valorizar mais os enfermeiros do Paraná e do Brasil. Então, obrigado pela oportunidade, felicidades a todos e vamos em frente juntos para combater a Covid. Obrigada, Dr. Clóvis. Até mais. Tchau. Obrigado pela oportunidade.